Saúdo a todos com a gloriosa paz de Senhor Jesus. Eu estava refletindo sobre uma postagem, que fiz um dia desses aí, falando a respeito da situação de Eva, né? E essa postagem diz assim que o erro de Eva foi se demorar numa longa conversa, porque ele não tinha nada para lhe oferecer. E é interessante que muitas vezes a gente nem se dá conta e a gente, quando menos se apercebe, já estamos envolvidos numa conversa que se estende demais e não tem nada que venha trazer edificação para a nossa vida, né? Olha, irmãos, amados, amigos, todos que me ouvem, que me visualizam, que tem seguido aí essa direção que Deus colocou na minha vida de também ser um portador de boca de Deus, né? Trazendo palavras que possam edificar a nossa vida através da Escritura Sagrada. A palavra do Senhor diz que nós devemos sim ser atentos para ouvir, tardio para falar. Mas verdadeiramente tem conversas, tem tipo de conversas que não nos convém, que não nos edificam. Posso citar um exemplo simples. Às vezes a gente chega perto de alguns amigos, né, que ainda estão aí se deleitando, estão totalmente absorvidos por essas coisas que esse mundo que é passageiro nos trazem, e assim numa conversa simples, como exemplo, né, e começam a contar algumas piadas assim, às vezes até bem picantes, até que provocam risos, né, e enfim, algo que aparentemente bem inofensivo. E quando a gente se dá conta da nossa alma, olha, ela vai lá atrás e nos traz lembranças, e se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente também está sendo participante, né, desse tipo de brincadeira, né? E a gente já começa a contar alguma piada, no meu caso em particular, que a gente lembra, que ouviu e que contou muitas vezes em determinadas circunstâncias, em círculos de amizade, pessoas envolvidas. Mas o que eu quero trazer, na verdade, é a gente tem que ter, sim, comunhão e manter uma conversa e trazer para perto, viver numa comum união com aqueles que têm algo para nos edificar. Aquele que tem algo que possa nos acrescentar à nossa vida espiritual, que possam nos ajudar nos momentos, né, que nós nos sentimos fracos, assim, às vezes a gente se sente fraco também, cansado da fadiga do dia a dia, mas é nesses momentos que a gente tem que e deve ter, né, aquelas pessoas que possam também ter aquilo que nos acrescenta. E essas pessoas são direcionadas através da palavra do Senhor, porque a Bíblia ela nos permeia, ela nos enche, ela nos faz sentir a presença e a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Pensa sobre isso, tu tem a Escritura na tua casa, busca ao Senhor que nos deu a sua palavra. Quando se debruçar diante da Escritura, lembra-te que tu está diante do autor dela e pede a Ele a direção para a tua vida. Bem, que Deus continue derramando graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus cada vez mais faça com que você sinta essa vontade, esse desejo de buscar a sua presença. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Suprindo vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreve aí, faz com que outros conheçam também essa página.